Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus. É bom estarmos juntos para mais uma classe aqui de Apocalipse. Eu espero que você esteja animado e animada para juntos nós estudarmos aqui um pouquinho mais. Semana passada falei sobre o quarto selo, a abertura do quarto selo, e hoje eu quero trazer com vocês aqui a abertura do quinto e do sexto selo. Mas antes de a gente começar a fazer a leitura, eu quero fazer uma oração para a gente poder colocar esse tempo na presença do Senhor e contarmos, acima de tudo, com a ajuda, com o recurso mais poderoso que nós temos, que é o Espírito de Deus, para nos ajudar a entender e a discernir todas as coisas. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, graças te damos, bendizemos o teu nome, tempo precioso para nós em estudarmos a tua palavra. Pedimos que possamos ser enriquecidos pelo Teu Espírito, Senhor, e possamos ser fortalecidos pelo Senhor na mente, na alma, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, e capacita-nos diante da Tua palavra, nessa meditação, nesse estudo. Assim oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, hoje nós vamos falar aqui sobre o quinto e o sexto selo, então eu peço para que você esteja com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, no capítulo 6. Nós já falamos ali sobre os 4 primeiros selos, onde estão ali os 4 cavalos, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. E hoje nós vamos falar então aqui da abertura, vamos começar aqui no versículo 9, quando João relata aqui a abertura do quinto selo. E hoje estou com uma caneca nova aqui, gente, uma caneca que eu ganhei, mais uma aqui, estou fazendo uma coleção de caneca que eu ganhei aqui do nosso irmão Edson. Ele me deu essa caneca aqui, personalizada, tá com o meu nome aqui. Obrigado, querido, Deus abençoe pelo seu carinho aqui para comigo, tá bom? E a minha esposa ganhou também uma caneca dessa com o nome dela, então agora tá aqui, Cristiano e Tatiane, e nós estamos na bênção e felizes aqui, eu tomando meu café gostoso aqui. Verso 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Vamos começar por aqui então. Observe que na narrativa de João, ele, assim como foram na abertura dos 4 selos anteriores, a abertura do selo sempre trazia alguma coisa para que João visse, observasse, tá? E aqui no momento em que Jesus rompe o quinto selo, abre o quinto selo, João ele vê debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E aí é interessante a gente começar a falar por aqui, tá? No momento que o selo se abre, João tem uma visão, tá? Não é aquela visão de que mostrou o futuro, mas a visão de que agora ele está vendo algo que tem um significado, que tem uma representação, que mostra, assim como nos 4 selos anteriores que mostraram para nós o tempo do engano, o tempo que vai chegar a perseguição, e a inimizade, a escassez e o controle, a morte, agora nos é revelado o quê? Uma visão do altar. Lembrando que a ideia do altar é sempre um lugar de sacrifício. O altar sempre está ligado a sacrifício. Então aqueles que estão debaixo do altar, o próprio Senhor usa João para trazer essa explicação. Por que eles estão debaixo do altar? Aí vai dizer, porque são as almas, João está vendo as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Então, qual é a primeira informação que nós estamos recebendo aqui? Que ele está vendo
as pessoas que estão chegando da tribulação, as pessoas que foram mortas, tá? Então ele está falando que é de martírio. O quinto selo se refere ao martírio dos santos, ao martírio dos que creem. Tanto que ele fala, ele usa aqui palavra de Deus e testemunho. Ou seja, está falando o martírio daqueles que creram, porque palavra de Deus tem a ver com crer, né? Aqueles que creem na palavra de Deus, e aqueles que defenderam o testemunho da sua fé, defenderam o que acreditaram, defenderam a palavra de Deus, defenderam os valores, defenderam a Cristo, a salvação, o Evangelho, tá? Então, quando a gente lê aqui que eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho, ele está falando de martírio daqueles que creem e daqueles que testemunho tem a ver com isso, daquilo que eu estou defendendo, falando, afirmando. Então ele está dizendo o quê? Né? Que o quinto selo está mostrando que haverá um tempo de martírio sobre a terra, martírio dos santos, martírio sobre aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que dão testemunho, né? Que defendem a palavra de Deus, que dão testemunho, ou seja, tem a ver com prática de vida, tá? E é importante entender isso porque o quinto selo está falando de forma muito específica daqueles que creem, tá? Assim como eu expliquei na semana passada, que o quarto selo ele se refere à humanidade em geral, tá? Então são dois momentos distintos. O quarto selo falando da morte de muita gente, mas dentro de uma referência à humanidade em geral, tá? Por isso que nós vimos ali a questão que seguindo de fato o cavaleiro ele usa a palavra inferno, mas a palavra correta, né, é Hades, né, ou Sheol, que é o mundo dos mortos, porque é uma referência à humanidade em geral. Então observe que são dois momentos distintos aqui, porque agora no quinto selo não estamos falando aqui da humanidade. O quinto selo vai mostrar, tá, que durante a tribulação, tá, seja a primeira parte ou a segunda parte, será um tempo em que haverá martírio, tá? Haverá um martírio que vai começar e vai se estender, né, até o final destes 7 anos da tribulação, tá? Então, se você quiser resumir, pastor, o que é o quinto selo? O quinto selo revela o que vai acontecer com aqueles que creem, ou aqueles que vierem a crer em Jesus, na palavra de Deus, durante a tribulação. Vão ser o quê? Perseguidos e martirizados. Tá? Isso é um fato muito claro, ok? A pergunta que muitas vezes se faz é: esse momento descrito aqui, ele se refere isso vai acontecer durante todos os 7 anos, né? Porque é uma divisão de 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, e depois há uma divisão da segunda parte, que é chamada de grande tribulação, que seria o segundo 3 anos e meio que vai haver na face da terra, tá? E o marcador aí é justamente a quebra da aliança do anticristo, tá? Então a questão toda, a pergunta é: isso vai ser toda tribulação ou não? Vamos procurar responder isso. Primeiro é que vai haver martírio, perseguição e martírio e grande morte, grande martírio sobre os que creem na segunda parte, certeza, tá? Isso é certeza. A segunda parte da tribulação vai ser uma parte
terrível essa questão do martírio, até porque Apocalipse vai nos apresentar, a partir do versículo 13, no capítulo 13, a partir do versículo 15 e 16, Apocalipse vai mostrar para nós que de fato a coisa vai ganhar um tom muito pesado. Tá? Por exemplo, eu vou ler aqui para nós aqui, eu coloquei para facilitar aqui na sequência, Apocalipse 13, preste atenção, verso 15 ao verso 17, diz assim: e foi-lhe concedido, tá? Isso é ao falso profeta, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. A gente sabe que o grande dragão, Satanás, está por trás de tudo isso, é ele que concede autoridade e poder à besta, e agora essa autoridade, esse poder, né, é dado à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então observe que vai ser um grande agir sobrenatural para enganar as pessoas, tá? E observe que o versículo 15 vai dizer assim: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vai ser feita uma imagem da besta. Essa imagem da besta, o que a gente percebe é que essa imagem da besta ela vai ter uma atuação de um espírito de engano, que de alguma forma essa imagem vai parecer ter vida ou ter algum tipo de poder ou manifestação, para que as pessoas viessem de fato a adorar. E aqueles que não adorarem a besta vão ser o quê? O texto diz, verso 15, vão ser mortos. Tá? E o versículo, depois 16 e 17, vão dizer assim: e faz que a todos, tá? Então observe que existe a questão, não adorou, morre, mas depois a informação continua, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja lhe posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então observe, existe uma adoração, mas existe também algo que vai ser aqueles que adorarem, aqueles que se renderem e se prostrarem vão receber uma marca. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, tá? E fala aqui, essa marca, colocada essa marca, né? Ou não colocada, mas a ideia é que a marca vai ser o sinal, né? A marca ou o sinal, ela vai definir, né? O versículo 17 fala assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, tendo essa marca, este sinal, a pessoa vai poder comprar ou vender, mas se ela não tiver, ela não pode nem comprar e nem vender. Ok? Então, o que a gente percebe aqui? Que a segunda parte é certeza. A segunda parte vai ser algo, um tempo que muitos falam que os salvos ou os crédulos, né, ou o que nós vamos chamar de igreja, o corpo de Cristo. Eu gosto de falar mais a ideia de corpo de Cristo, porque a igreja muitas vezes traz apenas essa concepção do evangélico brasileiro, né? E na verdade o contexto do que é o corpo de Cristo, os que creem, é muito mais ligado à própria fé, o novo nascimento, né? E aí não importa, né, a questão da nacionalidade, de etnia, né? Isso envolve até judeus, né? E não apenas a ideia que às vezes nós carregamos do cristão brasileiro, né? Evangélico, né? E a gente tem que mudar um pouco isso e entender que Deus não faz essa segmentação muitas vezes como nós fazemos. Tudo tem a ver com a fé em Jesus, com o novo nascimento, e depositar a sua confiança, a sua esperança em Cristo Jesus, reconhecendo que você é um pecador e que precisa da salvação e dos méritos de Cristo sobre a sua vida. E a partir daí, tendo experimentado o novo nascimento, você começa então a viver em novidade de vida até a sua morte ou até o encontro com o Senhor nos ares, tá? Mas olhando aqui para o texto, então a segunda parte a gente vê isso mesmo, tá? Até porque o versículo em Apocalipse 7, se você for para Apocalipse 7
e você lê, por exemplo, o versículo 13 e 14, fala que um dos anciãos lá pergunta para João, né? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E aí João responde assim: Senhor, tu sabes. E aí o ancião responde para João dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, sobre a questão dessa perseguição, desse martírio, ser durante toda a tribulação ou não, primeiro já eliminando a segunda parte, a certeza, e a primeira parte, provavelmente sim. Provavelmente esse processo desse martírio ele começa na primeira parte, tá? Talvez em menor escala. Mas por que eu digo isso? Porque se você for para o texto, leia comigo aqui no capítulo 9, diz assim, no versículo 11 de Apocalipse 6, ele fala aqui sobre o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então observe que no momento em que João olha e vê debaixo do altar aquelas almas que estão ali, que o texto diz que eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho, observe que o mesmo João está informando para nós o quê? Que já haviam pessoas ali, mas que outras chegariam, tá? Haveria o quê? Mais gente, tá? Ou seja, João não estava vendo a totalidade das pessoas. João estava vendo o quê? Que haviam pessoas que já estavam lá e o motivo de estarem lá foi por causa do martírio, tá? Lembrando que se elas estão debaixo do altar, o altar é sacrifício, isso está ligado, tá, a esse tempo da tribulação. Então, aqui não está fazendo referência a todas as pessoas de todas as eras que morreram martirizadas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Nós sabemos que nos dias de hoje, talvez no dia de hoje, em algum lugar do mundo existe pessoas que creem no Senhor, que estão experimentando martírio. Né? Nós temos aí várias notícias de agências missionárias contando o que? Norte da África, Oriente Médio, em vários lugares da Ásia, nós temos aí cristãos, tá? Independentemente se são pastores ou não, se são pessoas comuns, assim, no sentido de não terem uma função eclesiástica, essas pessoas, por causa da sua fé em Jesus, elas estão morrendo, estão sendo martirizadas. A China está passando um processo de perseguição terrível nesse momento. Igrejas, né, estruturas físicas estão sendo destruídas, as pessoas estão proibidas de fazer lives, estão proibidas de compartilhar conteúdo pela internet. Eu li ontem uma matéria dizendo que o Irã proibiu agora qualquer tipo de culto, reunião, estudo bíblico, qualquer coisa feita pela internet, alegando desde ensinos heréticos a causar distúrbio e confusão. Ou seja, há toda uma proibição, né, para que o evangelho continue, até porque o Irã, segundo algumas agências missionárias têm dito, o Irã tem vivido um processo de muita conversão, apesar de toda a pressão que há no Irã contra o evangelho, porque o Irã ele é um estado religioso, né? Na verdade, o Irã, mesmo com toda essa proibição, essa ação mais rígida e punitiva sobre as pessoas, cada vez mais eles não conseguem reprimir, e o evangelho tem crescido e as pessoas, cada vez mais pessoas têm acreditado, confessado, entregado a sua vida a Cristo Jesus. Mas o fato está havendo uma perseguição. Então, nós temos pessoas hoje morrendo, né, martirizadas por causa do evangelho. Mas observe, o que a gente tem que entender é que esse momento que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, tá, no capítulo 6, não tem a ver, quando ele fala que ele vê as almas debaixo do altar, ele não está se referindo a todas. Porque é o tempo, ele está se referindo a esse tempo do sacrifício. Porque, como eu disse, queridos, selos
eles mostram, juntamente com o rolo, eles são a abertura, a revelação, mostrando tudo o que vai acontecer de forma específica para este tempo da tribulação. Então, quando fala de martírio, de altar e debaixo do altar de almas, tá? Está falando das almas que vão morrer, serem martirizadas nesse tempo da tribulação. Então, o que a gente vê no versículo 9 e no versículo 11? Que ao mesmo tempo que João vê as almas debaixo do altar, o versículo 11 mostra o quê? Que as almas estão ali, mas ainda precisam chegar outras almas, ou seja, mais gente vai ser martirizada. Então, naquele momento que João vê, ele está vendo que o altar, debaixo do altar, existem almas que estão ali. Mas o que ele coloca aqui, né? No verso 11: e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, observe que o que está sendo dito? Que há um número, que há uma quantidade, aquela quantidade não estava completa no momento em que João vê. Ou seja, é informado o quê? Que mais pessoas vão chegar e que mais pessoas então vão estar debaixo desse altar, e todas elas estão vindo da tribulação, ou da primeira parte da tribulação, como essas que João já está vendo clamarem, como outras, né, que virão depois, como a gente leu lá em Apocalipse 7, né? Como a gente vê aqui em Apocalipse 7, quando o ancião pergunta: quem são essas almas? Né? Da onde elas vieram? E João fala: você sabe. E ele fala: eles vieram o quê? Da grande tribulação. Então observe que são dois momentos aqui, tá? O versículo 9 e 11 estão mostrando as primeiras pessoas que estão chegando dessa tribulação martirizadas no céu, tá? E depois no capítulo 7 nós vamos ver o que? As pessoas que estão chegando na segunda parte da tribulação, na grande tribulação, tá? Então é bem interessante como a gente vê esses dois momentos aqui. Então, pergunta é: será toda a tribulação esse martírio ou não? O que a gente pode entender que sim, será durante toda a tribulação. É claro que no começo, né, a coisa vai ser uma menor escala, e à medida que o efeito dos selos, né, o engano for aumentando, a inimizade e a perseguição for aumentando, né, o controle, né, e a escassez for aumentando, à medida que essas coisas forem todas ali ganhando força, automaticamente a perseguição, o martírio também vai ganhando força até chegar na segunda parte. E a segunda parte é a parte mais terrível, né? Onde de fato a gente vê um governo do anticristo claramente movido para adoração à sua pessoa, né? E as pessoas pagando com a sua própria vida, tá? Para viver ou para morrer. Ok? Tá? Deixa eu ver se eu deixei falar alguma coisa para vocês aqui. Então, nesse momento aqui, acho que o que cabe aqui, né, pegando o que Jesus fala lá em Mateus 24, no versículo 13, né, quando ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu acho que cabe muito aí, porque vai ser um tempo de perseverar. Perseverar é manter-se no caminho, manter-se no propósito, manter-se na fé. Tá? Então cabe bem o versículo 13 do que Jesus fala. Tá? E essas almas no altar, há muita discussão aí entra aquelas questões de posicionamento, pré-tribulacionista, mid, pós. Na verdade, para aqueles que são pré-tribulacionistas, é uma visão de que esses que vão agora passar por esse processo do martírio são aqueles que ficaram, tá? E não foram levados no arrebatamento que acontece antes de começar o período da tribulação. Depois nós temos no mid aqueles que vão colocar essa visão aqui do martírio, uma visão apenas para a segunda parte, tá? E depois aqueles que são pós,
colocando realmente assim, que a igreja vai passar, né? O corpo de Cristo todo vai passar por tudo isso, somente no final, tendo então, com a volta de Jesus, a glorificação, ou mesmo a salvação, o escape do martírio pela derrota do anticristo. Ok? Então, o fato o texto diz que eles estão debaixo do altar, tá? Importante tomar cuidado para não fazer uma relação disso de que o altar é o paraíso, porque não é, tá? Então eles não estão no paraíso, tá? Já me perguntaram por quê. Na verdade não há uma resposta, o texto não diz por quê, mas o texto mostra o quê? Que o altar é um lugar de sacrifício e todas as pessoas que estarão morrendo no período da tribulação estarão ali, como o próprio texto diz no verso 11, até que se complete, tá? Até que se complete essa quantidade e depois eles possam estar com o Cordeiro. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 7, que a gente leu ali, a parte onde fala que eles vão estar, que eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, diz assim, nunca mais terão fome, verso 16, né, do capítulo 7, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Tá? E aqui no versículo 14, vou aproveitar e ler também, diz que eles estão diante do trono de Deus, tá? Observe que eles estão diante do trono de Deus, servem de dia e de noite, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Então, está mostrando aqui que esse segundo momento, já quando subiu todos que faltavam na segunda tribulação, e se completou esse número que nós lemos aqui no versículo 11, o que a gente vê aqui? A gente vê a glorificação do Senhor, tá? De maneira que, quando fala não terão mais fome, não terão mais sede, nem calor, nem nada, é porque a glorificação vai trazer isso, né? Corpos restaurados, pessoas totalmente restauradas, glorificadas, à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Ou seja, toda fome que possa existir, física, de justiça, tudo que seja anseio, vai ser saciado, tá? Dentro desse propósito aqui, ok? Que mais? Então não confunda isso, tá? De forma nenhuma comparar isso, tá? Até porque, gente, se você parar para pensar, qual que é a ideia do paraíso, né? Quando você pensa, paraíso é paraíso, paraíso é lugar de descanso, paraíso é lugar de paz, né? Paraíso não é um lugar para você estar inquieto, né? No sentido de estar clamando a Deus, porque se você leu com atenção o texto diz o quê? Que eles estão aqui, no verso 10, clamando com grande voz, né? Dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então observe que eles estão clamando por justiça de Deus. Então seria muito estranho eles também estarem no paraíso e no paraíso eles estarem clamando a Deus por justiça. Tá? Então, seja por esse motivo ou pelo anterior, o fato o Senhor estabeleceu que debaixo do altar eles permanecem, todos os que vão morrendo martirizados estejam se concentrando ali para que depois, né, eles estejam com o Senhor. Tá? Então é importante entender isso, que isso é um lugar que eles estão, temporário, tá? Quem morreu antes da tribulação, tá? Lembrando a nossa aula da semana passada, quem morreu antes de entrar na tribulação, né? Se morreu no Senhor, foi pro paraíso, já está no paraíso, e se morreu sem o Senhor, está no Hades, aguardando lá no capítulo 20 o julgamento do trono branco, ok? Então, agora, durante a tribulação, quem morrer, né, todo o crédulo, aquele que crê que ele morrer na tribulação por causa da palavra de Deus e do testemunho, ele vai para debaixo do altar. Então, observe que isso aqui é um fator temporário,
tá? Que o Senhor estabeleceu, não tem uma explicação em si para isso, tá? A não ser o próprio contexto do sacrifício e da justiça de Deus, tá? Então a gente tem que compreender que é isso que foi estabelecido. Agora, né? Eles vão ficar lá até que se complete o número de pessoas. Então, o completar o número de pessoas é exatamente ao final da grande tribulação, quando Jesus volta. Então, a partir daí, a condição e o lugar deles mudaria. Por quê? Porque eles estariam com o Senhor. Por isso que no capítulo 7 mostra um estado de gozo, de alegria e de um trabalho constante na presença do Senhor. Por quê? Porque eles foram agora glorificados e transformados pelo Senhor, ok? Então é interessante a gente saber diferenciar. Por quê? Porque Apocalipse 6, verso 9 e verso 11, você vê o clamor pela justiça. E no capítulo 7, você vê o quê? Um estado de gozo. Então, o que a gente percebe? Que essa justiça, ela foi manifesta. Porque no capítulo 7 que nós lemos aqui, eles não estão pedindo mais justiça. Na verdade, não há mais choro, né? Na verdade, o texto diz que não há mais fome, não há mais sede, não há mais calor, né? Eles estão apacentados pelo Cordeiro, então eles estão com o Cordeiro, né? E toda lágrima foi enxugada dos seus olhos. Então a condição é diferente. Lá no capítulo 6, verso 10, eles clamam por justiça. Capítulo 7, a partir do versículo 13 em diante, né, você quer ver que eles não estão clamando por justiça. Na verdade, eles estão apacentados e eles estão sendo guiados pelo Senhor às águas, às fontes das águas da vida, que é o que fala no versículo 17 do capítulo 7. Ok, gente? Tá? Então, isso nos ajuda a entender. Agora, vamos lá. No versículo 10, a gente falou do versículo 9, a gente falou do versículo 11, tá? Mas nós não falamos do versículo 10 propriamente. E no versículo 10, o que eles estão pedindo? Né? O versículo 10 fala aqui para nós: e clamavam com grande voz, dizendo, né? Que na verdade é uma pergunta, né? O clamor vem com uma pergunta, né? Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lembrando que clamor, gente, o clamar ela pode ser visto, entendido, tá? Como a oração fervorosa, tá? Como a súplica, né? Como Paulo fala sobre a súplica, a ideia é essa, um grande clamor, ou seja, né, várias pessoas que estão juntas ali, orando a Deus, falando com o Senhor, clamando diante dele. Tá? A ideia é essa. Então isso tem a ver, clamor aqui tem a ver com oração. Eles não estão cantando, eles não estão gritando como se fosse palavra de ordem, né? Queremos justiça, queremos justiça. Não, há uma oração. Eles estão declarando: ó Senhor, até quando tu não julgarás, né, aquilo que tem sido feito, o nosso sangue derramado? Então há um clamor. Eles estão falando com o Senhor, clamando, levando as suas orações intensamente diante do Senhor, tá? Então há uma pergunta, um questionamento ali em forma do Senhor, clamando para que o Senhor traga o quê? Justiça, tá? E é importante entender isso. Por quê? Porque aqui, quando a gente entende a proposta desse clamor, ou do clamor que está sendo feito, a gente vai entender, quando nós formos aqui para o sétimo selo, essa questão da abertura do sétimo selo. O sétimo selo, ele traz o quê? Os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas, tá? Se você for aqui no capítulo, deixa eu só ver aqui, o sétimo selo, que é no capítulo 8, se você abrir aí, sair do capítulo 6, vai para o capítulo 8, fala assim, né? Quando ele abriu o sétimo selo, né? Quando Jesus abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Tá? Agora preste atenção que a questão toda que eu quero relacionar está aqui no versículo 3,
quando ele fala assim, veio outro anjo, tá? Além daqueles 7 que estão ali, ele vê um 8º anjo, né? O outro anjo chegando, e fala que foi-lhe dado, ou seja, o anjo recebeu muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos lá, vamos prestar atenção na frase, né? Ele fala que ele recebeu o quê? Incenso para oferecer com a oração de todos os santos. O que são essas orações de todos os santos? Aqui, querido, não é a oração de todos os santos, não é todas as orações, todas as épocas. Então isso é muito específico para a tribulação, né, para esse tempo do Apocalipse. Então quando ele fala aqui, incenso para oferecer com as orações de todos os santos, né, que orações são essas? É o clamor, lá do versículo 10. Na verdade, as pessoas que estão sendo martirizadas, elas estão clamando pela justiça de Deus, que Deus faça justiça sobre a terra, pelo sangue daqueles que estão sendo martirizados. Por isso que aqui, quando você vai no capítulo 8, você vê claramente isso, ou seja, vai começar as trombetas. Mas antes que as trombetas comecem, João vê o quê? João vê um anjo que recebe, né, ele dado o quê? Incenso. Na Bíblia, gente, incenso sempre está ligado à oração. Isso é bem diferente, gente, da ideia do incenso, tá? Que é o incenso que vem daquela visão orientalizada, tá? Que é muito ligada muitas vezes ao budismo e outras religiões ali, subdivisões do budismo e outras coisas ali, outras religiosidades que você encontra, né, que vêm de uma cultura do mundo oriental, tá? Isso não tem nada a ver com a proposta desse incenso aqui, tá? Então não confunda isso, tá? Não vai achar que porque nessas culturas que a gente vê, o incenso muitas vezes está ligado a Feng Shui, o incenso está ligado a tirar más energias, maus espíritos do lugar que está ali, tá? Para alguns o incenso é apenas para dar um cheirinho gostoso na casa, tá? Mas aqui na Bíblia o incenso tem a ver, tá, com a questão da oração dos santos, tá? Por isso que ele recebe, tá? Ó, onde está aqui? Ele recebe aqui incenso para oferecer com a oração de todos os santos. A oração que está sendo feita, aqui nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 10, para oferecê-la para onde? Sobre o altar. Tá? Então eles estão debaixo do altar clamando. E os anjos estão pegando, esse anjo está tomando essas orações junto com o incensário, tá? Desse incensário de ouro, e está fazendo o quê? E está colocando sobre o altar. Ou seja, para que aquilo seja o que? Recebido, para que aquilo seja manifesto, para que a partir do que o que era colocado diante do altar era aquilo que ia ser tratado, né? Aquilo que ia ser colocado diante do Senhor, tá? Existe aqui essas figuras que é importante que a gente saiba interpretá-las, tá? Por isso, tá? Por isso que acredita-se, tá? Que as trombetas que começam a ser tocadas a partir do capítulo 8, acredita-se que as trombetas são uma resposta de Deus ao martírio dos santos, tá? Uma resposta de Deus ao martírio dos santos na terra. Ou seja, as trombetas representariam ações de justiça, porque eles estão clamando o quê? Eles clamaram por justiça, né? Até não julgas, né? Justiça, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ou seja, o sangue dos santos que estão sendo derramados pelos incrédulos. E o Senhor está dizendo que aqui
dessa justiça, de trazer essa justiça, de explanar essa justiça aqui, tá? Então muitos acreditam que as trombetas representam o quê? Essas ações de justiça, tá? Mas ações de justiça de Deus sobre os moradores da terra, mas ainda buscando do homem o arrependimento, tá? Que traga arrependimento, que os homens possam se arrepender do que estão fazendo, tá? É importante entender isso. Às vezes a pergunta que pode ser feita é se os homens, né, se as pessoas de fato estariam dispostas, né? Mas você vai ver essa questão esses atos de justiça do Senhor das trombetas, de alguma forma as pessoas possam se voltar para Deus, tá? E aí o verso 11 é interessante, por quê? Porque o verso 11 vai dizer para nós aqui que esses homens receberam, cada um deles recebeu, né, essas pessoas, desculpa, né, cada uma delas recebeu vestes compridas, tá? E elas teriam que aguardar, mas de vestes compridas, vestes brancas, porque a ideia aqui é justamente o quê? Toda vez que a gente vê isso, né, veste branca, a gente está vendo o quê? Justificação e santificação. Ok, queridos? E aí o versículo 12, nós vamos ler aqui, e no versículo 12, tá, esse foi o quinto selo, que fala de martírio, tá? Martírio para aqueles que creem na palavra e no testemunho, tá? Que dão testemunho. E no versículo 12 fala assim: olhei enquanto ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Vamos lá. Sexto selo. E aqui é bem interessante que o sexto selo diz assim: enquanto Jesus abria, ou seja, no momento que Jesus abre o sexto selo, há um grande terremoto. Por isso que eu falei para vocês lá que era importante a gente entender que nós já passamos do princípio das dores, como nós lemos lá em Mateus 24, porque todas as vezes que você vê algum terremoto, né, que acontece, ou o caso da pandemia, como peste, né, as pessoas vão e leem: olha, isso é um sinal do princípio das dores. E na verdade isso mostra o quê? Um grande terremoto. Tá? Então, mostra o quê? Que não tinha nada a ver com o princípio das dores. Na verdade, esse grande terremoto ele tem muito mais a ver no sentido de dizer o quê? Mostrar como esse princípio das dores já passou. Tá? E que esse terremoto que vem agora é muito mais um terremoto apontando para o fim das coisas do que para o princípio das dores. Tá? Então ele fala desse grande terremoto, e o que ele mostra na sequência aqui? Quando ele fala: o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Ele está falando o quê? Dos efeitos disso. Tá? Uma discussão que se tem é: isso é no céu ou na terra? Eu particularmente acredito que esses efeitos que são descritos aqui, apesar de falar que o sol tornou-se negro, a lua tornou-se sangue, as estrelas do céu caíram, eu acredito muito mais nisso como um evento na terra, tá, do que um evento no céu. Tá? Como se o sol, de fato, o astro tivesse se tornado escuro. Tá? Na verdade, quando você pensa num grande terremoto, e nós tivemos aí nos últimos 20 anos grandes terremotos, né? Sejam terremotos que foram em regiões terrestres ou em regiões dos mares, ou até mesmo terremotos como manifestação de erupções vulcânicas, faz muito sentido. Faz muito sentido. O que eu posso dizer, o que eu penso sobre isso, tá? Quando eu falo aqui, o sol tornou-se negro. Eu tenho que relacionar isso com o terremoto, porque esse é um resultado do terremoto. Então eu não consigo pensar que há um grande terremoto aqui,
tá? E pensar que lá no astro, o astro ficou escuro. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas. O evento posterior ao terremoto está ligado ao terremoto. Então, quando ele fala que o Sol tornou-se negro como saco de silício, gente, é um saco preto, duro. Tá? O silício é algo preto e duro. Então, tenta imaginar isso como uma grande barreira. Tá? Uma grande barreira. Então, provavelmente, esse grande terremoto, ele trouxe um rastro de destruição muito grande. Tá? Talvez esse terremoto tenha produzido o quê? Grandes explosões. Tá? Nós temos aí usinas. Tá? Tivemos aí um terremoto alguns anos atrás no Japão, e isso abriu lá e houve uma exposição de resíduo nuclear, um grande terremoto. Até porque, gente, pare para pensar numa coisa, já há muito tempo aqueles que estudam os terremotos falam que os terremotos, que as pessoas devem aguardar, tá? Que um dia nós teremos um grande terremoto. Um terremoto, tanto que a escala vai até 10, se eu não estou enganado, tá? E falam que um terremoto escala 10 é como se toda a Terra, né? A parte do chão, é como se isso virasse gelatina. Tá? Não sei se vocês já viram um vídeo de um terremoto ou se estava em algum lugar quando houve um terremoto, mas no geral o que as pessoas falam é que a sensação que você tem é que o chão se tornou mole, porque talvez uma das coisas que dá mais a ideia de consistência, né, é você estar pisando no chão, ou seja, você está sólido. Mas se esse chão ele se torna um negócio, é como se você estivesse pisando em cima de uma gelatina, né? Então nada é sólido, nada é consistente. Então, falam que um terremoto, que quando tiver o mundo ver esse grande terremoto, seria mais ou menos como se toda a Terra se tornasse uma grande gelatina, né? Sacudisse, ou seja, não haveria firmeza alguma. Tá? Então você tenta imaginar as explosões, as destruições, as erupções, o que iria acontecer se nós tivéssemos um terremoto dentro dessa magnitude, dentro dessa escala. E se você lembrar, quando eu falei sobre o princípio das dores, muito lá logo no comecinho do estudo de Apocalipse, vocês vão ver o quê? Que eu falei, mostrei para vocês que todos esses registros de terremoto têm mostrado que apontado um aumento na quantidade de terremotos e um aumento na intensidade dos terremotos. Ou seja, além de você ter cada vez mais terremotos num curto espaço de tempo, esses terremotos estão cada vez mais tendo picos cada vez mais altos. 6, 7, 8, daqui a pouco você tem um 9, daqui a pouco você tem um 10. Então tenta imaginar, né, os efeitos disso. Então quando fala aqui que o Sol tornou-se negro, tá? Né, como saco de silício, eu penso exatamente isso. Se criou uma grande cortina preta, dura no sentido densa, onde o Sol, né, não conseguia de fato uma grande barreira que cobria o Sol e impedia o Sol de aparecer, né, de se tornar visível, de as pessoas sentirem ali o efeito, o impacto do Sol. Tá? Sobre o evento da Lua, né, da Lua se tornar aqui vermelha, né, a Lua se tornar como sangue, né, vermelha, a gente pode pensar em duas coisas. Existe o evento, esse evento é real, ele acontece de vez em quando, que é o chamado Lua Sangrenta ou Lua de Sangue, tá? É um evento raro. Só para vocês entenderem, eu até fui ler um pouco sobre isso, tá? A Lua Vermelha, ela acontece por conta da proximidade, tá, da Lua com a atmosfera da Terra. Essa proximidade faz com que os raios solares eles rebatam e voltem para a Lua, mas não são todos os raios solares. Na verdade, eu estava lendo e fala que são os raios solares, eles são os de baixa frequência. Então, todas as cores de baixa frequência, elas vão reverberar em direção a refletir
na Lua. Então, quando elas refletem na Lua, a Lua ela ganha esses tons de vermelho. Por isso que a gente fala luas de sangue, né? Ou lua de sangue, ou lua sangrenta, tá? Então, se for esse o caso, então isso pode indicar o quê? Pode indicar que no tempo que isso vai acontecer, eu vou usar a palavra coincidir, tá? Mas talvez a palavra melhor seja vai casar. Então você vai ter um evento desse cobrindo e ao mesmo tempo isso vai casar com um registro da lua sangrenta, tá? Como efeito dessa questão. E a segunda posição, mais ou menos parecida com a primeira, é que não haveria em si um evento, tá? Como esse da proximidade da Lua, tá? Que a Terra iria refletir essas baixas frequências na Lua e criar essa ideia, mas que essa Lua ela teria um aspecto de uma Lua avermelhada, de uma Lua de sangue, justamente porque por conta dessa parede densa e negra, tá? A mesma Lua não estando próxima da Terra, ela refletiria em tons porque as ondas de calor de maior frequência passariam, mas as de menor frequência elas seriam reverberadas, ou seja, a mesma Lua não estando num ponto próximo, tá? Essa Lua iria receber. Por quê? Porque o Sol não estaria tendo o impacto de conseguir vencer essa barreira que eles chamam aqui de saco de silício, então automaticamente haveria uma intensidade de reverberação dessas frequências que acabariam indo em direção à Lua e dando esse aspecto vermelhado. Então, na verdade, quando ele fala do terremoto, ele fala do Sol tornar-se negro, da Lua se tornar-se como sangue, ele não estaria falando de eventos nos astros, mas eventos que, por conta do que vai estar acontecendo na Terra, as pessoas que vão estar enxergando, elas vão estar vendo o Sol escuro, elas vão estar vendo a Lua vermelha, por conta de toda essa poluição, essa sujeira, essa destruição, né, que vai subir da Terra como resultado desse grande terremoto e vai deixar o céu, né, como um céu coberto, sujo, com uma aparência negra, suja, avermelhada. Ok? Então, existem essas duas questões que podem indicar dessas duas faixas. Tá? A questão toda, o que a gente pode procurar entender, eu particularmente parto dessa linha, que a interpretação seja melhor quando eu tento interpretar tudo que vem após a ideia do terremoto. Inclusive, quando o texto vai dizer aqui, né, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Veja, nós sabemos que estrelas, né, estrelas elas são planetas, são grandes astros que estão, né, muitas vezes a milhares e milhares de distância, milhões de anos-luz, milhares de anos-luz ali. Então, você imaginar que esses astros estariam entrando no sistema solar para cair na Terra, é um pouco complicado isso, tá? Porque, né, essas estrelas não são estrelinhas que estão no céu, a gente sabe que tudo isso tem a astrofísica, a astronomia, ela mostra, né, essas questões, ela explica essas questões. Então, quando eu leio aqui, falando de estrelas dos céus, eu não consigo entender isso como planeta. Tá? Eu acredito, né, que sejam nem como chuva de meteoros aqui. Tá? Mas eu acho que isso é muito mais decorrente, faz muito mais sentido quando eu falei de um terremoto, e a gente tem uma noção do que um terremoto pode fazer, que isso tenha muito mais sentido que uma chuva de detritos, uma chuva de tudo isso que foi colocado nos céus, né, por conta de explosões, de erupções, e de repente as pessoas estão vendo o quê? Que isso está caindo, né? Isso está descendo do céu, né? Mas daquilo que está dentro da atmosfera e agora está caindo, tá? Talvez até com uma questão de uma erupção vulcânica, né? Nós sabemos que, por exemplo, uma erupção vulcânica ela pode jogar, né, resíduos materiais a quilômetros de distância.
tá? Então a gente pode pensar nisso, tá? Depois ele fala que o céu aqui, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vamos lá, o céu recolheu. Não, gente, o céu recolher, da forma como às vezes a gente tenta espiritualizar, nós vamos pensar o quê? Né? Que de repente sumiu tudo, né? Não, a ideia é, por conta dessa questão toda que está acontecendo na Terra, né? Houve uma perda de visão, as pessoas não estão enxergando o Sol, enxergando as estrelas, né? Aliás, gente, lugares com muita poluição, você já vê a dificuldade de conseguir enxergar um céu bonito, um céu estrelado, né? Eu sou paulistano, então se eu estou em São Paulo e você pega lá uma noite em São Paulo, às vezes é tanta poluição que tem no céu, né? Que está ali naquela camada de poluição, que você olha o céu, você consegue ver algumas estrelas que são maiores, são mais fortes, tem um brilho mais intenso. Mas aí você vai para o interiorzão, vai para o lugar onde o céu é limpo, e você fala, meu Deus, que céu é esse? Que céu? Por quê? Porque você vê uma quantidade de estrelas que não é possível você ver. Então, eu entendo muito mais essa questão do céu recolheu-se como essa... temporariamente as pessoas perderam a visão, porque o céu está tampado. Tá? Depois, quando ele fala de montes e ilhas removidas, então, primeiro, um grande terremoto pode de fato derrubar, fazer montanhas, por exemplo, montes desabarem, tá? E podem até sumir, né? Uma grande montanha, aquilo dependendo de onde aconteceu, aquilo pode fazer com que aquilo desmorone, então, ou seja, há todo um desabamento que tem ali. Da mesma forma também, ilhas removidas, que a gente pode pensar? A gente pode pensar aqui em tsunami, né? A gente sabe que se o mar aumentar, se algumas coisas acontecerem, né? A gente sabe que cidades do litoral, aliás, assim, gente, não precisa ir muito longe, há muitos lugares. Eu mesmo, quando estive no Nordeste, me lembro de ter visto uma região que eu fui lá, onde o mar já tinha avançado tanto que um quarteirão do que antes era a cidade, agora estava dentro da água. E quando a maré baixava, você conseguia ver resto das casas que foram sendo invadidas pelo mar, houve erosão, as casas desmontaram, mas algumas delas tinham pilar em pé ainda, tinham estruturas de parede ali. Por quê? Porque o mar entrou e cobriu. Então, se coloca muito isso, né? Que se houver alguns tipos de aumento do mar ou de tsunami, que algumas ilhas até seriam o quê? Removidas, sumiriam, desapareceriam, tá? Por conta, seja de um tsunami, ou seja mesmo por conta de um grande terremoto, e isso possa, né, também fazer um desabamento enorme e acabar com uma ilha que esteja ali. Tá? Então eu vejo essa construção aqui do versículo 12, do versículo 13 e versículo 14 como uma consequência desse grande terremoto. O versículo 15, para a gente fechar aqui, que ele fala dos reis da terra, os grandes, os chefes militares, os poderosos, ele fala que todos ali, diante disso, se escondem nos montes e nos rochedos. Tá? Ou seja, isso vai ter um impacto tão grande, gente, que as pessoas vai ser algo tão assustador, né? Quando acontecer esse terremoto, vai ter um impacto tão grande, né, das coisas que vão acontecer, que as pessoas vão sair correndo, sair fugidas, né, se esconder. E o que é interessante disso tudo é que muitos vão, de fato, reconhecer ou, na verdade, dizer assim, olha, isso é juízo de Deus, né? Isso, de fato, é Deus julgando a terra. Observe como as pessoas vão fazer uma referência a Deus ali. Elas vão trazer isso, né? Elas vão assimilar, isso é Deus, e elas vão ter medo. Elas vão ser tomadas não apenas pelo medo do que elas vão presenciar, mas também pelo medo de encarar o juízo de Deus. Né? E a pergunta que vai vir assim, mesmo com tudo isso, será que elas vão se arrepender? Isso nós vamos responder mais para frente, nós vamos ver essa resposta, tá? Então, gente, o sexto selo, o que ele mostra, o sexto selo? Se o quinto selo mostrou que a tribulação vai ser um tempo onde vai haver martírio,
para aqueles que creem, o sexto selo revela o quê? Que vai haver castigo divino, tá? Vai haver castigo divino, tá? Como diz aqui no versículo 17, né? Que a própria humanidade pergunta, pois é vindo o grande dia da ira deles, né? Da ira do Senhor. E quem poderá subsistir, né? Então revela o que? Castigo divino, ou seja, um período, né? O autor de Hebreus fala, né, em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então observe como as pessoas acabam carregando este medo, né? O medo de que toda essa manifestação de destruição, de terremoto, seja o juízo divino. E todas as vezes que acontece isso, né, sempre as pessoas vão colocar assim, isso é juízo divino, isso é juízo divino, tá? Isso, para encerrar aqui, a gente vê o quê? É interessante porque ao mesmo tempo que a gente vê, né, lá nós vimos, né, no capítulo 5, Jesus ele ser colocado, o cordeiro e o leão, né, e a gente entender esses dois lados, né, do amor de Deus e da justiça de Deus. Então Deus não é mais amor e menos justiça, Deus também não é mais justiça nem menos amor, né? Deus é amor e justiça. Eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Deus, na verdade, ele é perfeito amor e perfeita justiça, e eu compreendo o amor de Deus quando eu compreendo a justiça de Deus, e eu só consigo entender corretamente a justiça de Deus quando eu compreendo o amor de Deus. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado. Eu passei um pouquinho do horário, eu estou vendo aqui, mas o assunto era bem interessante e bem profundo, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Continua a capacitar cada um dos meus irmãos para que possamos crescer cada vez mais e avançar diante do Senhor. Te dou graças por esse estudo, por cada um que está aí participando, aprendendo, que todos nós possamos crescer na nossa fé e no nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Abençoa o dia de cada um. É a minha oração e o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Até mais.